A paz do Senhor Jesus para toda a igreja, para todos os irmãos. Um bom dia para todos. Estamos aí com mais uma Escola Bíblica Dominical, as lições bíblicas desse trimestre, a Igreja Eleita, Carta aos Efésios. Estamos aí na segunda lição desse trimestre, desse segundo trimestre, que vai nos falar na lição número 2, esse dia 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Graças a Deus, agradecemos a Deus por mais uma escola bíblica dominical, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Estamos com saudade dos irmãos, de estar congregando, mas estamos fazendo a vontade de Deus, e tudo aquilo que Deus tem para nós e para a sua igreja. Mais uma escola bíblica dominical para o crescimento da igreja, através do aprendizado da palavra. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, abrir nossas faculdades mentais, o nosso intelecto, para que nós podemos aprender com o Senhor Jesus mais uma escola bíblica dominical. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical. Agradeço pela vida, Senhor, do nosso pastor Ana, missionária Silvia. Senhor, meu Deus, Pai, com a igreja, os membros da igreja e Assembleia de Deus, Ministério Peró, todos os irmãos, que estão na fé, que estão nos assistindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor. Mais uma escola bíblica, Senhor. Dá um bom dia para todos, Senhor. Na tua graça, na tua paz. Pai, enche do teu Espírito Santo, Senhor. Proteja, Senhor, o povo. Meu Deus, sobre, Senhor, essa pandemia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha repreender, Senhor. Para que nós voltamos, Senhor, a congregar, meu Deus. Pai, estamos junto com os irmãos, Senhor. Porque nós sabemos que igreja somos nós. Mas o Senhor levantou um lugar para nós reunirmos, Senhor, e estar em comunhão. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nessa responsabilidade dessa manhã, de estar falando do grande amor de Jesus Cristo, falando das bênçãos, do Senhor. Então, o texto áureo tem, nesta manhã, vem nos falando aqui, irmãos, sobre que essa lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo diz assim: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática, ela nos dá um ênfase aqui: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Aqui nós vemos o texto áureo, e a verdade prática já nos mostrando a sublimidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa lição, foi uma lição, a primeira lição, nós vemos aí, irmãos, uma lição maravilhosa que o pastor Ana passou para nós, sobre a carta aos Efésios, e os destinatários. E ali aprendemos muito na lição domingo passado, e dentro do, mostrando para os irmãos aí que nós vemos que aquela cidade é uma cidade portuária, uma cidade ali do comércio, uma cidade importante, e nós vemos a riqueza daquele lugar, e a palavra de Deus, ela nos mostra, meus queridos irmãos, que mostra ali que agora, na segunda viagem de Paulo, nós vemos que foi explicado ali, irmãos, essa igreja, irmãos, que ali passou, Apolo, Áquila, Priscila, e depois, ali, irmãos, através do Espírito Santo, o jovem Timóteo. Mas o que nós queremos dizer nessa manhã, irmãos, é a sublimidade. O que é a sublimidade? A sublimidade, irmãos, é os privilégios, é as bênçãos,
aleluias, daqueles que aproximam do Santíssimo, do Altíssimo, do Divino. Então nós vemos que aquela cidade muito rica, né, ali tinha o teatro para 25 mil pessoas, uma cidade que foi fundada há 150 anos antes de Cristo, né? Nós vemos ali que agora está chegando muitos cristãos naquele lugar, aceitando a Cristo como Salvador, né? Mas só que ali tinha um problema, né? Tinha ali o templo de Artemis, né, da deusa Diana, e aquele povo está aceitando a Jesus como Salvador. Ali tinha muito arte, mágica, e aqueles crentes ali agora, irmãos, estavam olhando para aquelas riquezas, aquelas coisas que estavam acontecendo, os lucros, e agora Deus levanta aí o apóstolo Paulo para mostrar que tem uma riqueza sublime, né, na pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, para aqueles que aceitam Cristo como Salvador. Nós vamos ver no decorrer dessa lição, né, e aí os mistérios que foi revelado para Paulo também vamos ver nessa missão, né, nessa lição, porque, irmãos, nós vemos que é muito mais que nós imaginamos aquilo que Deus tem para os escolhidos, para os eleitos, né? Aquilo que Deus escolheu. A nossa lição, né? Leitura bíblica em graça se encontra, né, no livro de Éfeso, o capítulo 1, de 3 ao 4, e depois os versículos 9 e 14. Que nós aqui, né, os irmãos que estão nos acompanhando aí, já leu em casa, e para nós não perdermos muito tempo, nós estamos aqui, irmãos, dando graças ao Senhor por isso. Porque, irmãos, igual eu estava falando nessa introdução, o que é a sublimidade? Né? A qualidade daquele que aproxima-se do divino, daquele, irmão, que aproxima de Deus, através de quem? De Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vemos aqui, irmão, que a nossa herança, o que nós temos é muito maior. E agora a palavra, né, a carta aos Efésios vem mostrando, irmãos, que Deus tem reservado para os seus, que as bênçãos celestiais não são bênçãos terrenas, né? Através daquela maravilha de Éfeso, aquela grandeza ali, nós vemos ali, né, ali a rua principal já era de mármore, né, as grandes colunas do templo de Artemis, que é Diana, aquele templo formoso, né, de mármore. Não, aquilo lá era coisas terrenas. O que Deus tinha preparado para o escolhido era maior. E nós vemos aí, vamos entrar aqui, que Deus vem, né? Vamos ler aqui a palavra, né? Os versículos aqui para os irmãos entenderem. Que Paulo começa no capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo, e que também vos estai depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que essa escola bíblica dominical vem falando a sublimidade da Trindade. Projeto de Deus. Paulo vem mostrar agora o mistério, qual foi revelado para ele. Antes das plenitudes dos tempos, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, Deus já sabia que ia ter um fracasso na humanidade.
Mas antes da fundação, nós vemos que a Bíblia diz que ele, irmão, já tinha um plano. Deus não tem plano B, não tem improvisação, irmãos. Ele sabia que o homem ia falhar, ele já tinha um plano de salvação e resgate para o homem. É essa a lição de hoje, a sublimidade de Cristo. Nós vemos que nele já tinha um plano para a salvação do homem. Deus sabia que o homem ia falhar, que o homem ia cair, que o homem ia ser, pela sua presciência, ele sabia que o homem precisaria, irmãos, de uma oportunidade. O homem precisaria de uma segunda oportunidade. E essa oportunidade, nessa manhã, a sublimidade de Cristo, nós devemos ver que é Cristo. Em Cristo foram feitas todas as coisas. Nós vemos aí, desde a fundação, o trabalho na criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, irmãos, nós vemos que o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus, irmãos, ele não tem erro. Mas às vezes está perguntando no seu coração, não, mas Deus já sabia que o homem ia falhar, mas por que ele fez o homem? Não, Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem, a coroa da criação. Fez tudo que Deus fez, é bom. Mas nós vemos que, através do erro ali do jardim do Éden, de Adão e Eva, entrou o pecado, passou a todos os homens. Mas só que Deus já tinha de antemão o plano da redenção e da salvação. Nós vemos aí a grandeza e a excelência do Senhor, irmão. A perfeição do projeto divino, o plano da salvação. Deus arquitetou, irmãos. Deus já faz a arquitetura. Jesus vem, irmão, executa o plano da arquitetura. Aleluia, glória a Deus. E nos dá agora o direito, irmão, da salvação. Nós vamos ver nessa leitura o direito da reconciliação. Então nós vemos aí, irmãos, que Deus arquitetou, Deus projetou, Deus fez, irmãos. Veio, irmão, o pecado entrou, mas nós vemos aí que o plano da criação, irmão, não foi um plano de fracasso. O plano, foi perfeito em Cristo Jesus. Nós vemos aí que Jesus não deixou o plano da criação do homem, irmão, ser um plano fracassado, porque nele, irmão, está toda a plenitude, nele está, irmão, aleluia, toda a santificação, justificação, que na outra escola nós vemos que a carta aos Efésios são apenas 6 capítulos, e se nós entrar em muitas coisas aqui, nós vamos entrar na aula do nosso irmão, que vai dar a próxima aula. Então nós vemos aí, irmãos, que Deus, irmãos, é a salvação, ele arquitetou tudo, ele é o nosso Criador, é algo incomensurável, em Cristo. Ele estava nos reconciliando com o mundo consigo mesmo, que fala aí no 2 Coríntios, capítulo 2, 19, fala do homem que nasceu de novo, irmãos, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura as coisas velhas se passaram, e fala aí que nele, irmão, está a reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus novamente. E essa é a lição, essa é a sublimidade da grandeza de Deus, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Ele que arquitetou, ele que fez, ele que planejou o homem. Ele te conhece, ele te entende. E nós vemos que nessa lição aborda a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino, para conceder as bênçãos espirituais aos escolhidos desde a eternidade. Aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério, que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Paulo agora ele tem uma revelação
divina e começa a ver a excelência de Deus. Qual que é o mistério? Nós vemos até a vinda de Jesus Cristo, de Gênesis até os evangelhos, irmãos, que esse mistério estava oculto, ele estava escondido, irmão. Mas agora Paulo, nessa carta aos Éfesos, nós vemos que ele agora tem a revelação, a sublimidade de Cristo, irmãos. Qual que é a qualidade daquele que aproxima no divino? A sublimidade é a qualidade daquele que aproxima, as bênçãos daquele... Paulo agora tem uma revelação. Deus não revelou aos profetas, Deus não revelou a Abraão, a Noé, ninguém, irmão. E Paulo agora começa a falar da igreja. Eu e você como igreja. A revelação agora começa a mostrar que Deus agora, né, nós somos agora, irmãos, herdeiros de uma grande bênção. E Deus revela agora o propósito dele à sua igreja e também aos gentios que estavam fora do plano da salvação. Essa é a sublimidade de Deus, né, que não foi revelado aos apóstolos, não foi revelado, agora é revelado a Paulo através dessa carta aos Efésios, mostrando que aos gentios e aos judeus, Deus ia unir em Cristo Jesus para a salvação e tinha uma maior herança para a sua igreja, para o seu povo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos estar aqui entrando na lição, que a lição, né, ela nos mostra aqui a nova posição em Cristo. Porque no passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Oh, glória a Deus, aleluia. Estávamos perdidos. Éramos inimigos de Deus. Mas agora, pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, nós vemos que nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. E aqui a palavra, a carta aos Efésios, ela enfatiza bem, irmãos, em Cristo Jesus. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O único que nos pode reconciliar e fazer de colocar nós em uma nova posição. Posição de caído, de pecadores, para uma posição de servos. Porque a carta ali é endereçada, nós vemos aí na escola anterior, o pastor dando a lição para nós, mostrando que aquela carta foi endereçada à igreja de Éfeso e aos santos. Quando fala de santos, não era aquelas pessoas boazinhas, aquelas pessoas, né, que seu currículo tinha tudo para ser uma pessoa privilegiada, não. Aos arrependidos, aos escolhidos. Agora ele está numa posição de uma sublimidade maior. De posição de caídos, servos caídos, agora de servo exaltado, chamado de santos. Olha qual é a sua posição hoje. Da onde Jesus te tirou, o que você era, a posição que Jesus tirou o irmão Carlos aqui, o presbítero Carlos, de uma posição de caído, de pecador, de viciado, muitas das vezes, tirou dos vícios, irmão. Agora qual é a posição agora? De santo, de escolhido, de eleito, para ser o quê? Para participar das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você é um participante da bênção. A bênção já começou na sua vida. Olha o que você era, olha o que você é. O cântico de Ana, lá no capítulo 2, se eu não me falha a memória, aqui agora, de Samuel, ela começa a louvar, que a mulher estéril, agora que não podia ter um filho, agora é a mãe de Sete, e começa a falar que Deus abate, ele também levanta, ele tira o pobre do montouro.
o caído do pó, e faz sentar entre os príncipes. Essa é a bênção de Deus para a sua vida. E é isso que Deus tem, nessa sublimidade de Deus para mim e para você nessa manhã. Olha a posição que agora estamos em Cristo Jesus, né? De condenado a um julgamento eterno, agora para a salvação. É o privilégio aí, ó, o privilégio de Cristo. Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Deus viu e já tinha um plano para mim e para você, né? Você que está nos assistindo, onde está chegando essa live, aí, né, Assembleia de Deus, Ministério do Peroli, na rua aí, número 10, estamos ali, irmão, é ali que nós aprendemos, irmão, essa sublimidade em Cristo, através da doutrina da palavra nas terça-feiras, né? As escolas bíblicas dominical, os ensinos ali que o pastor tem passado para a nossa vida, para crescimento, para nós entendermos, né, que as bênçãos não é só materiais, Deus tem coisas melhores, né, e tem as bênçãos espirituais, e que se você for bem espiritualmente, você é bem materialmente, né? Buscar as coisas do alto, buscar o que são de cima, né? Agora vamos entrar aqui, né, ali, né, na doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo expressa uma sequência de texto, se caracteriza pela verdade e adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste texto bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificando na sua expressão Deus é Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo. Então nós vemos que quando Paulo está ali escrevendo, ele é tomado pelo Espírito de Deus. Doxologia é uma palavra grega, dox, que significa adoração, logia, palavra. Ele agora entra em um mistério espiritual, tomado pelo Espírito de Deus, que ele mostra, que ele vem ali no versículo 1 e 2, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor. Ele começa engrandecendo, exaltando, glorificando, e quando até o versículo 5, 6, ali, para o louvor da sua glória, graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nós vemos, queridos irmãos, ouvinte da palavra de Deus, que está nos assistindo nessa escola bíblica dominical, que ele agora, ele começa, doxologia significa uma adoração, uma elevação espiritual, quando o povo ali estava preocupado com as grandezas terrenas, muitos crentes novo convertidos, a preocupação de Paulo, aquela grandeza daquela cidade, a riqueza de ali, de Éfeso, um lugar portuário, um lugar, que tinha uma grandeza política, comercial, uma cidade beira ali, mar, que tinha, ligava para o mar Egeu, muitos turistas naquele lugar para ver ali, o anfiteatro, que cabia 25 mil pessoas sentadas ali, aquela grandeza, aquela rua de mármore. E agora Deus dá a revelação para Paulo, e para a igreja do século 21, aleluia, das grandezas de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Para mim e para você desfrutarmos dessa grandeza, essa sublimidade
do amor de Deus. Qual que é o sublime de Deus? O amor, irmãos. A sublimidade de Deus mostra o amor que ele viu, irmãos. Que agora aquela geração caída, ela precisava de algo especial. Ela precisava de uma oportunidade. E nós vemos que Deus abriu essa oportunidade em Cristo. É nele, é no amado, que nós temos o privilégio, irmãos. E que nós vamos ver na decorrer da lição, irmão, que as bênçãos espirituais, a salvação, só através daqueles que aceitam Cristo como Salvador. Ah, mas e as bênçãos materiais? Bênçãos materiais, Jesus falou que o sol nasce para todos. Para os maus, para os bons. A chuva rega o terreno do bom e do mal. Deus não faz acepção, mas a salvação é para os eleitos. Mas como que eu vou ser eleito? Jesus não escolheu Não. Jesus escolheu a todos, irmãos. Jesus não quer que ninguém se perca. Agora, cabe a nós aí até Jesus e ter ele como Cristo, o centro, aleluia, da nossa vida como Salvador. Então, nós vemos aqui, irmãos, que ele, Paulo, em sequência do texto caracterizado, a verdade, a adoração e a bondade divina. Ele começa a ver que Deus é bom. Salmo 66, Salmo 135. Aleluia, glória a Deus. Fala, irmãos, de exaltação. Bendito seja o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, Paulo mistura a doxologia com a palavra escrita para Éfeso. Então, nós vemos aqui, irmãos, que nós agora temos uma nova posição em Cristo. Que aqueles que estavam para ser condenados, agora entram no plano da salvação e redenção. Vamos aqui o primeiro tópico, o subtópico 2, as bênçãos espirituais. Nós vemos aí que Deus, irmãos, a atuação de Deus na vida do povo, a atuação de Jesus Cristo, e a atuação do Espírito Santo. Os três vêm atuando, irmãos. Nós vemos qual é a posição que você está agora. Você está em Cristo Jesus? Como que você está? Nós temos a realidade. Nós temos que ter uma vida cristocêntrica, Cristo no centro da nossa vida. Então nós vemos aí, agora as bênçãos espirituais. Obviamente, que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, do capítulo 1, do 3 ao 14. E aqui nós vemos que, o autor aqui da revistinha fez o prazer aqui de fazer como se fosse uma lista das bênçãos espirituais para os irmãos vermos. E aqui que eu pude ver, eu pude observar aqui, são várias, inúmeras bênçãos. Ele enumera as bênçãos espirituais, que quando chega aqui, de 1, mostrando de Efésios ao capítulo 1, de 3 ao 14, ele começa: tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradável para si, remiu-nos por meio do seu sangue, do sangue de Cristo, e acolheu-nos por vontade redentora. Revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa.
ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito Santo, que garante essa bênção, nos conduz a exclamar por Paulo: bendito seja Deus. Aquela doxologia de Paulo, aquele engrandecimento a Deus, irmão, porque agora nós começamos a ver que ele, em sua carta ali, ele começa agora a mostrar para a igreja. Nós vemos o mistério que foi revelado a Paulo, é a igreja de Cristo, mostrando Cristo como cabeça, como autor e consumador da fé, e mostrando agora que a igreja tem esse privilégio, que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Nós vemos aí, que tudo aquilo, que é abençoado pelo cabeça recebe o corpo. Então nós podemos ver, irmãos, que Deus nos abençoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. As tuas bênçãos que você tem, a tua saúde, tudo. Nós vemos Sexta-feira da Paixão mostrando ali, irmãos, aqueles filmes mostrando, irmão, aquele sofrimento, aquela angústia, muito trágico. Não tem palavra para explicar, irmãos, o sofrimento, mas aquele sofrimento nos trouxe bênção. Aquele sofrimento, irmão, nos trouxe, irmão, nos tirou da posição de pecador, de condenados. Nós estávamos condenados, Paulo, a carta aos Romanos, ali no capítulo 3, 23, ele diz que nós estava instituído, estava fora, já estava, irmão, numa posição que não tinha solução, mas através da morte de Cristo Jesus, ele nos trouxe essa benção, a benção da salvação, a benção da regeneração, que vai ser a outra lição, da santificação, da justificação, que eu não vou entrar nesses detalhes, porque vai ser méritos daquele, que vai, na outra lição está falando, aqui eu vou ficar aqui na minha parte das bênçãos espirituais, tais. Ele disse que Deus nos elegeu para sermos santos. Deus elegeu. O que elegeu, irmãos? Paulo falou que ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Capítulo 1, versículo 3 de Efésios aí. Você que está na sua revista, com a sua Bíblia. Então, quando fala que elegeu nele, nos escolheu. Deus nos escolheu em quem? Em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos salvos, para sermos reconciliados. Nós vemos que Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós formos ver a palavra de Deus, glória a Deus, aleluias. Nós temos aí, irmãos, esse privilégio. Que Deus, ele nos reconcilia através da morte de Cristo, ali no capítulo 5, versículo 8, vai falando a nossa posição agora, Então, irmão, nós vemos aí essas maravilhas, eu anotei aqui 8 bênçãos, que uma, Deus nos predestinou, primeiro ele nos elegeu, ele nos escolheu, predestinou. O que é uma predestinação, irmãos? É um plano feito antes do acontecimento. Ele nos predestinou para sermos filhos. Então, Deus, antes, quando ele criou, antes de ele criar, irmão, o ser humano, o universo, irmão, ele já tinha um plano. Não é um plano B, não, irmãos. Pela sua onisciência, sua presciência, já viu que o homem iria falhar. Então já tinha um plano, irmãos. O plano para a nossa salvação. E para sermos filhos,
E nos diz aqui também outro, que eu fui caracterizado aqui o 3, e nos fez agradável para si, nos fez amado, irmãos. Ele nos amou. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos fez agradável para si. Ele nos remiu por meio do seu sangue, pelo sangue de Cristo. Ele te remiu por meio do seu sangue. Por meio do sangue de Jesus Cristo vem um resgate da nossa alma. Isso é bênção espiritual, irmãos. São bênçãos já alcançadas nessa terra, nesse mundo. Mas só que tem coisas maiores te esperando, te aguardando naquele dia, que são o que Jesus foi preparar para a sua igreja. Esse é o mistério que Paulo fala. Esse mistério que foi revelado a Paulo é que esse mistério foi reservado e revelado para a sua igreja, para aqueles que aceitam Jesus como Salvador da sua alma, para alcançar o maior mistério, o ministério, aleluia, é que é o ministério terreno, irmão, da nossa vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele te escolheu, te elegeu, e nós vemos, te fez agradável, te remiu por meio do sangue de Cristo. O que, irmãos? Cristo pagou um preço pela sua alma. E nos diz, acolheu-nos por sua vontade redentora. O sacrifício te trouxe redenção. O sacrifício de Cristo te trouxe a liberdade. Ele te libertou da escravidão do pecado, para você receber as bênçãos que Deus tem para você. Revelando a palavra, nos selou com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Quando fala de selo, a Bíblia diz aqui, mostra que tem um selo. Selo, irmão, é garantia. O selo representava algo que não foi violado, algo que garantia e algo que era autêntico. Quem enviou a carta mostra, coloca o seu selo. Então, o selo da igreja, irmão, é a marca da promessa. Você tem um selo, você foi selado com o Espírito Santo, que é o penhor, que nós vamos ver aqui na frente. É a marca da tua redenção, é a marca que Jesus, aleluia, colocou em você como igreja eleita, escolhida para a remissão e purificação dos pecados. Deus tem bênçãos, né, espirituais. Nós vemos aqui a nova posição. Você não é qualquer um, né? Tem muitas das vezes, eu quando aceitei Jesus como Salvador, as pessoas, né, chegavam para mim, falavam para mim assim, você agora é crente? Eu ficava com vergonha, carregava a minha Bíblia dentro de um saquinho de pão, era saquinho de papel, não tinha esse saquinho bonitinho aí de arroz, de açúcar, que é de plástico, não, era tudo no papel, né? E eram as coisas vendidas a granel, eu escondia a minha Bíblia, era novo, né? Na fé, aí comecei a orar, e o povo, você mudou de religião, e eu ficava com vergonha, agora não, agora em oração Deus começa a te revelar os mistérios. Então, nós podemos ver aqui que eu estava falando, sublimidade é a qualidade daquele que aproxima de Deus. Você tem uma qualidade agora em Cristo. Deus te deu essa excelência, né? Que aí agora eu tive resposta. Você é crente, você é um pecador. Eu falava agora, antes eu era como você. Eu era um pecador comum, condenado. Agora eu sou lavado, um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro. Está vendo a diferença, a posição que Deus te tirou? Nós somos pecadores, porque herdamos a herança, né, do pecado que originou lá no Jardim do Éden. Mas agora nós somos um crente arrependido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você mudou de religião, abaixava
Agora não, você mudou de religião, não. Eu estou se aproximando de Deus a cada vez mais para melhorar com Cristo. É isso, irmãos. Essa é a nova posição sua agora em Cristo Jesus. Você era um condenado. Estávamos condenados, destinados ao inferno. Porque tem gente que acha que o inferno não existe, existe. O inferno foi feito para o diabo e os anjos caídos. Mas só que ele sabe que ele não vai herdar salvação, que nós estamos falando de salvação, nós somos predestinados para a salvação. Qual que é a função dele? Tirar as tuas bênçãos espirituais e te arrastar para o pecado. É por isso que você tem que estar em Cristo, porque as bênçãos, diz aqui, que é em Cristo. Não é em outra pessoa, não. Não é em Pedro, não é em João, não é em Maria. A Bíblia diz que nós alcançamos essa graça só por meio do Filho, chamado Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Vamos aqui, a nova condição. E qual que é essa nova condição agora, irmão? Tá vendo? Saímos da posição de pecador, de condenados. Agora, alcançamos uma posição melhor, uma condição, irmão, de filho. Uma condição de santo. Santo, a palavra santo não é esculpir alguma coisa, não, e ali para adorar, não. A palavra santo significa você tem que levar uma vida separada para Deus. Uma vida com Deus. Uma vida de devoção com o teu Criador agora. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa. E a obra realizada no Calvário. Tá vendo, irmãos? Qual que é essa obra redentora? Na sua pessoa. João 1,3 diz que sem ele nada do que fez se fez. A luz veio aos homens. E eles amaram mais as trevas do que a luz. João testifica ali. E agora nós vemos que nessa revelação, isso relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e Deus se faz novo, Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o apóstolo da antiga vida. Desculpa, irmãos. O oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Agora, nós temos uma nova vida, nós somos libertos em Cristo. Não mais escravizados no pecado, mas libertos para seguirmos a Cristo como Salvador. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Nós vemos que capítulos 5, 9 nos diz aqui, ou 9 ou 12, ou 12, vou ler o 9 e 12 aqui de Hebreus, que nos diz assim, 9 e 12 de Hebreus, que não foi por intermédio, de sangue de bodes novilho, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma só vez, por todas, conquistando a eterna redenção. Então o sangue de Jesus é perfeito, ele trouxe a redenção, trouxe a purificação, a justificação, ele te justificou pelos seus atos. Essa é a diferença de quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus como Salvador, crê que Ele é o Senhor da sua vida e vai às águas do batismo, porque tem a fé natural. Eu estou acostumado a falar a fé natural, é que todo mundo tem. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser salvo. Mas a fé que Jesus quer é aquela que você se dispõe a ter Jesus como Salvador.
Mas e como você sabe que essa pessoa depois não usou a fé comum, agora está usando a fé que Jesus colocou no seu coração, é aceitar nele como Salvador e vai à água do batismo. Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Se você não tomou uma posição para receber essas heranças de Deus, essas bênçãos espirituais de Cristo, essa sublimidade em Deus, irmão, o amor de Deus, irmão. Deus é amoroso, misericordioso. Mas eu estou vivendo bem, estou bem. Essas bênçãos é para essa terra. E na volta de Jesus? Se Jesus voltar agora, que nós estávamos falando de umas bênçãos espirituais que foi preparado para aqueles que crêem. Para aquele agora que tem uma nova condição de vida, abandonou o mundo, o pecado, os vícios. Agora tem Cristo como Salvador da sua alma. É uma nova pessoa em Cristo, bendita. Ele agora foi feito filho. Porque Jesus agora, elegeu essa pessoa para ser santa, diferente. Tirou da escravidão do pecado. Agora colocou numa posição melhor, numa condição melhor, numa condição, aleluia, de servo. Agora nós vemos aí, se Jesus voltar agora, você que não quis entrar nessa condição, tá vendo? Nós vemos nossos filhos, nós temos que orientar ele. O povo está achando que batizar nas águas não tem nada, não é salvação, batismo não é salvação. Não, mas é a confissão de fé. Que você aceitou Cristo como Salvador e creu na palavra dele. E creu no plano salvador e bendito, na redenção ali no Calvário, que aquela morte de Jesus não foi em vão. Os que batizaram creu que a morte de Jesus não foi em vão. Que aquela morte nos reconciliou novamente com Deus. João fala, Jesus veio para os seus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, mas os seus não receberam. Mas todo quanto aquele que o receberam, deu o poder de ser chamado de filho de Deus. Não da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus. Aí que nós estamos, tá vendo, irmãos? A salvação chegou à igreja, irmãos. Chegou aos gentios, chegou a nós que era pecadores, que não tinha condição, que não tinha um plano. Nós era gentio. O plano ali era para um povo escolhido, para a tribo de Israel. Mas a salvação chegou a mim e você, irmão, gratuitamente, através de um grande sacrifício de Cristo, e nos trouxe essa condição, irmão, de pecador, para sermos santos, escolhidos e morar com Cristo. Aleluia. Vamos entrar aqui, a hora já tem passado, o segundo tópico. Uma vida cristocêntrica. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas, para o louvor de sua glória. Tá vendo, irmão? É isso aí. Através do pecado ter adentrado, irmãos, ninguém escapou dele. Quando nós nascemos, nós já vemos ali, irmãos. Nascemos ali, por causa do pecado, irmão, passou a todos os homens. Nós vemos com essa herança. Mas essa herança, irmão, ela pode ser tirada de maldição da sua vida, através do que? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a primazia, irmão. Em Cristo foi feito nele, irmãos, todas essas bênçãos. E muitas das vezes nós ficamos de fora das bênçãos espirituais. Nós achamos que é bobeira, achamos os crentes loucos. Nós, antes de aceitar Jesus, nós achávamos, falávamos, o último lugar eu pôr o pé é numa igreja de crente, principalmente assembleano, que faz muito barulho, mas depois que eu fui entender, irmãos, que aquele barulho é poder de Deus para a salvação dos que crê,
para a transformação daqueles que vai ali, e nós vemos porque ali, irmão, aquele povo foi restaurado, aquele povo que está ali dentro da igreja está alegre, irmãos, porque o pecado, onde operava o pecado, agora superabundou a graça, não onde operou ali os vícios, o pecado, para destruição, irmão, agora entra o plano de salvação para restauração, irmãos. Restaurar é voltar ao estado original. Restaurar significa voltar ao estado que como era antes. Nós perdemos o direito de filho, agora em Cristo Jesus, Jesus conquista de novo para sermos filhos de Deus. Aleluias. Aleluias. Sermos filhos através da sua morte. Sermos cordeiros de Deus, irmãos. O plano da salvação. A revelação no ministério. Aqui diz que a revelação no ministério, a frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade, 1:9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então, essa verdade, irmãos, ela estava oculta, irmãos, desde o Antigo Testamento até agora. Nós vemos que as verdades, irmãos, ela estava oculta. Ela estava, irmãos, era um mistério. Mas através dessa carta de Paulo aqui aos Efésios, ela vem ser revelada. Ela vem ser revelada que Paulo, no capítulo 1 e 26 de Colossenses, diz o ministério que esteve oculto durante os séculos, gerações e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Que mistério é esse, irmãos? É um mistério, irmão, que Cristo é o cabeça da igreja. Em Cristo está toda a primazia para os santos. Em Cristo alcançamos a misericórdia e a graça. Aleluia. E diz mais o versículo 27, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer a riqueza da sua glória, desse mistério, isto é, Cristo, em vós a esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhamos, ensinando a cada pessoa, com toda sabedoria, que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. A perfeição, amados. Esse mistério, irmão, estava oculto durante séculos e séculos. Agora aprove Deus entre os que não são judeus, irmão, a nós, irmãos. Deus deu a reconhecer essa riqueza, essa grandeza, irmão, esse privilégio. Nós vemos que chegou esse privilégio a nós. Porque, irmão, era um povo eleito, escolhido, que era o povo de Israel. Mas agora toda a humanidade tem o privilégio, irmão, de ter Cristo como Salvador. De ter Cristo como a primícia da sua vida, a primícia da sua alma. Oh, glória a Deus. Deus revelou, aleluia, esse mistério a Paulo. Ó, Paulo, agora você vai pregar o gentil. A preocupação de Jesus era primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio pregando aos perdidos, aos judeus que estavam desgarrados. Agora, através da vida do apóstolo Paulo, Deus levanta Paulo para pregar o gentil, para pregar que a salvação chegou a nós. Aleluia, glória a Deus. O mistério de Deus foi revelado a todo, aleluia, a humanidade através da palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Cristo escolheu você, Ele te elegeu, Ele te redimiu, Ele trouxe a redenção, Ele trouxe a purificação e a justificação, Ele te justificou, Jesus Cristo te justificou, amado. Ele te fez uma nova pessoa, te deu uma nova condição. É como se fosse, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, irmão. Nós já estava sentenciado. Tinha uma sentença de morte.
Mas na hora de bater o martelo entre o juiz, o advogado chamado Jesus Cristo, se vai, né, cometer algum pecado, sabeis que tem um advogado, Jesus Cristo justo. Então, irmão, quando ia ser batido o martelo, irmão, para a condenação, Jesus Cristo, irmãos, entra, irmãos, na causa, através da sua morte, irmãos, nos trouxe redenção, nos trouxe esse plano. E nós vemos que esse mistério agora foi revelado, não aos judeus, mas a todos quanto crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos entrar aqui, irmãos, deixa eu terminar de ler um pedacinho aqui. Essa verdade diz respeito do decreto eterno de Deus, planejado por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16. Fala do amor de Deus novamente, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira, irmão, é inexplicável o amor de Deus. Ele sabendo que o homem ia falhar, ele podia ter planejado fazer outra humanidade, mas não. Ele acreditou em mim e você. Ele acreditou que, dando mais uma oportunidade, irmão, através de Cristo, nós ia reconhecer o nosso erro, irmãos. Que nós ia reconhecer o nosso erro, irmãos. Ia ter Jesus na nossa alma, irmão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, nós podemos ver aí, muito obrigado, nosso irmão Adeir, que está nos assistindo aí, né? Então, né, irmãos, que a revelação, a minha Bíblia que está falando a revelação, e a Bíblia do irmão lá, irmão, que está participando conosco, diz assim, mudar a revelação, pela graça sois salvos. Muito obrigado, irmão Adeir, né? Mudando aqui a frase, né, irmãos? Então ele quis, irmão, porque Deus está falando, né, no coração dele, pela graça que nós somos salvos. Então o mistério que foi revelado a Paulo é esse, irmãos. Que a revelação é gratuita e pela graça, irmãos. Essa revelação gratuita, irmãos, é a graça de Jesus, irmãos. A graça salvadora, a graça que nos alcança, irmãos. E como nós alcançamos essa graça? Tá vendo, irmãos? Entra agora, irmãos, o plano do Espírito Santo, que vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mostrando, irmãos, que nós somos pecadores, precisamos aceitar essa graça gratuita para sermos salvos. Nós vemos que ele, irmão, ele nos convence do pecado, que somos pecadores, e precisamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro para alcançarmos essas bênçãos. Ele, irmão, nos convence da justiça e do juiz. Que Deus, irmãos, ele é misericordioso. Mas a justiça de Deus não falha, irmãos. E um dia nós vamos ter um juiz, irmãos. Nós vemos aí o meio político, coitadinho do pobre, irmãos. Aquele que faz justiça, faça justiça ainda. Aquele que comete pecado ainda, ali está falando. E nós vemos, irmãos, que um dia vai ter um juízo. Aquele que acha que está levando vantagem agora é só nesse mundo, porque as bênçãos de Deus não são comparáveis, irmão. E nós vamos ver aí que pela graça nós somos salvos. Essa é a vontade de Deus, que tudo se salve. O amor e a misericórdia de Deus. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para filho em tudo tivesse a preeminência. Então Deus abençoa, Deus, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir a Cristo todas as coisas, 1:10. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e que subsiste em Cristo. Implica dizer todo o universo, os céus, a terra estarão submersos
autoridades, a soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia é que no fim de todos, no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será com Deus, como Deus planejou. Cristo é o cabeça da igreja. Nós vemos aqui, pelo pecado de Adão é restaurado completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que de que no fim todos serão salvos. Fica bem claro aqui, a declaração não tem conotação universal. Vai ser salvo aqueles que, não, ali predestinou para a salvação, não, predestinou a salvação aqueles que crê, aqueles que aceitar Jesus como Salvador, Então nós vemos que a salvação, muitos vai ficar fora do plano de salvação, porque não quer Cristo como Salvador, porque a salvação é de graça, a salvação é a todos os homens, Também, aqui fala que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, também o cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é clono, que traz uma ideia cronológica, mas caicos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, irmão, todas as coisas nós vemos aqui Hebreus 11, está falando aqui, então nós vamos ver, irmãos, que as coisas não foram reveladas, Deus falou aos seus santos e profetas, mas agora a nós, nos últimos dias, fala por intermédio de Cristo. Então, o que quer dizer isso, irmão? A salvação está em Cristo. Agora é Cristo, irmão, que está aqui no comando de todas as coisas, é nele, tudo foi feito por ele, alcançamos a salvação nele, nós somos reconciliados nele, então não tem outro meio, não tem outra fonte, não tem outro caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos nele, se nós não entrar nesse caminho que é Cristo, irmão, porque o plano de salvação, irmão, para nós não vai ter o que, irmãos? É pela obediência que somos salvos. Nosso irmão daí diz aí, pela graça que nós somos salvos, irmãos. Mas como somos salvos? A graça nos alcançou. Mas e agora? Qual que é a minha parte? A obediência. Senão, nós vamos viver, irmãos, fazendo o que dá na nossa cabeça, como no passado, juiz, aqueles homens ali, irmãos, que foram rei de Israel, eles faziam o que segundo o que estava no seu coração, não segundo o mandamento. Nós vemos aí, irmãos, que nós queremos, moldar uma igreja conforme nós queremos, do nosso jeito, mas não, nós temos de ser moldados pela palavra de Deus, para alcançarmos essa maior graça que nos foi revelada, que é a salvação em Cristo Jesus, que pela graça sois salvos, e que nós temos de deixar Cristo nos modelar, deixar Cristo, irmão, nos forjar, deixar Cristo, como ali o vaso quebrou na mão do oleiro, ele quebrou e fez de novo. Então nós devemos deixar Cristo nos quebrar e fazer de novo. Para quê? Para nós termos essa nova posição em Cristo Jesus. Vamos ler aqui: louvor da sua glória. E deixar Cristo ser o cabeça, irmão. Por que fala que Jesus é o cabeça da igreja? É a tua cabeça que comanda o corpo. Não é teu corpo que comanda a cabeça. Você pensa em caminhar, você começa a caminhar. Você pensa em virar a cabeça para a direita, ela vira para a direita, para a esquerda. E nós vemos ali, Porque ela é o comando, o cérebro é o comando. Então Jesus é a cabeça da igreja, então ele tem que te comandar. Você tem que andar conforme o cabeça, conforme Cristo. Muitas das vezes, o corpo, ele quer
ele quer dominar a cabeça, não, é a cabeça. Nós vemos aí, irmãos, que é o cabeça que comanda. Nós podemos ter, né, que esperança viva nós temos aí, irmãos. Glória a Deus, né? A participação aí do irmão Odair, né? Adeir Santos, né? Jesus abençoa. E nós estamos, nessa graça, né? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Nós vemos aí nessa revelação plena da graça, né? É ter esperança, porque dela e para ela subsiste todas as coisas. E nela se opera o amor que rege o caráter cristão. Nós vemos aí, irmãos, né? O amor é o mandamento que rege o caráter cristão. Nós, né, temos subsídios, né, nessa aula aí com o irmão Edeir, irmãos. Ele está mandando para nós aqui, está participando. Glória a Deus. Vamos, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda o pronome nós e ele, os judeus, para também vós, os gentios, indicado que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Nós vemos aí, e ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala somente adorá-lo com palavras e ações. Também leva o outro a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazer outros. Fazemos, possuímos ver Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então nós temos de render graça, irmãos. Se chegou a nós, irmãos, essa salvação, se chegou a nós esse direito, irmãos, esse benefício, pela graça nós somos salvos, né? Fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos regenerados, transformados, somos povos herdeiros da promessa, Igualmente, nós vemos aí, se não houver a glorificar a Deus, nós vemos que Paulo começa glorificando, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor, a Ele a glória, a honra, o louvor. Então nós vemos aí Paulo nos ensinando, irmão, do tipo de adoração, que devemos, irmão, não só em palavras, mas glorificar e enaltecer aquilo, a sublimidade de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, porque Ele nos trouxe essas ricas bênçãos. E às vezes, irmãos, nós ficamos diante de tão grandes bênçãos calados. As horas já têm se passado. Vamos aqui para o terceiro ponto: o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. É o selo. É o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento. Nós vemos lá que tem uma carta lá, irmão, tem um selo. Aquilo ali é autêntico, irmão. É autenticação e mostrando que não foi violado, irmãos. Que foi enviado a alguém endereçado. Então o Espírito Santo é o selo, irmãos. É a marca da promessa. Que a igreja foi selada com o Espírito Santo. Que não é violada, irmãos. Porque tem uma promessa. E por meio da fé. Se rendemos a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Diz Tito capítulo 3. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Então esse selo, Deus mostra que você é propriedade dele, você é propriedade de Cristo. Aleluia, você é dele, ele te selou. Aleluia, você é, aleluia, ele tomou, aleluia, através da morte de Cristo. Cristo tem a posse agora da sua vida, da sua alma, aleluia. Mas muitas das vezes nós não queremos, irmãos, entregarmos. Jesus disse que ninguém pode arrebatar ninguém da mão dele. E ele falou que ele é o único que podia dar a vida e tomá-la. Que está falando da sua morte e sua ressurreição. Mas Jesus diz que muitas das vezes nós somos arrebatados das mãos dele por causa de nós que tiramos
a nossa pessoa da mão de Cristo, como através do nosso pecado, da desobediência, porque nós não queremos, irmãos, esse selo, essa promessa, irmão, que é de graça, essa marca que nos faz propriedade de Deus. E como essa marca chega a nós, como recebemos essa marca? Em Cristo, recebendo Cristo como autor e salvador da nossa fé, né? Uma vida cristocêntrica nesse mundo, então, mano, temos Cristo como centro, irmãos, da nossa alma, das nossas atitudes, do nosso caráter. Como disse o nosso irmão ali, ele é o caráter, irmãos. O nosso caráter, o caráter pode ser mudado, irmão? Não, mas pode ser transformado. Através do que? Do selo, da promessa de Cristo, irmão, através do Espírito Santo na nossa vida, né? Uma conversão, ter, irmãos, e essa nossa convicção que nós temos uma condição de vida, temos, irmão, uma convicção que temos uma nova posição em Cristo. Nós temos de ter essa certeza. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse. Ao conceder o Espírito Santo, o crente, Deus identifica os crentes que pertencem a Cristo. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os crentes que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica aqueles que são filhos de Deus. Romanos 8:29. E o maligno não lhe toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, já falei para os irmãos. Então, irmão, nós vemos aí, irmãos, que o selo, irmão, é uma identificação. E como somos identificados, irmãos, que estamos sendo filhos? Através da obediência em Deus, irmãos. Porque muitas das vezes, irmão, nós violamos o selo. Como você viola o selo? Voltando para o pecado. Nós violamos a marca, violamos o selo, irmãos. Tiramos o selo da promessa e entramos a caminhar para a perdição novamente, nos condenando a nós mesmos, não reconhecendo o sacrifício de Cristo e crucificando Cristo de novo com as nossas, o quê? Com as nossas atitudes. Mas a palavra de Deus diz que aqui, vamos entrar aqui, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia. Ainda a primeira parcela. A palavra tem origem semítica. Era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. Por isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Repito, isso não quer dizer que o crente é salvo para sempre, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe, existe uma doutrina disso, não. Nós temos de lutar para a nossa salvação todos os dias. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. A cada dia toma a tua cruz e siga-me. Jesus falou que a cada dia, irmãos. Todo dia nós temos de pegar a cruz. Mas tem dia que nós queremos abandonar a cruz. Tem dia que nós abandonamos a cruz. Então nós vemos que esse dia, irmãos, se Jesus voltar, nós partimos, irmãos. Nós tiramos o quê? O selo da promessa. Isso não quer, nós vemos aí, irmão, que para ser salvo, irmão, para garantir esse selo, essa garantia que já foi, irmãos, que é o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo, né? Penhor, irmãos, é alguma coisa que veio por garantir. O Espírito Santo, irmão, está nesse mundo. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou enviar o Consolador. O Consolador, irmãos, aleluia, é Deus. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da minha e da sua salvação. Nós vemos ali que quando Paulo chega ali, irmãos, deixou ali Apolo, Priscila, quando Paulo volta ali, irmãos, Apolo era de Alexandria,
Alexandria, irmãos, era uma província romana, irmãos, que era ali no Egito, e aquele homem sai, atravessa, vai, um homem era eloquente, cheio de sabedoria, e vários cristãos que estavam ali, irmão, não sabiam, só conheciam o batismo de João. Eles não tinham recebido o penhor da herança. E quando Paulo fala, irmão, dessa grandeza, diz que ali foram, né, todos cheios do Espírito Santo. Aqueles homens que estavam ali, irmão, o que? O penhor, o Espírito Santo, irmão, é o penhor da sua herança, é da sua salvação, né? Não despreze o dom que há em ti, não entristeça o Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo. Muita gente está entristecendo o Espírito Santo com atitude. O irmão diz aqui sobre o caráter cristão, irmãos, né? Somos, né, eleitos em Cristo, sinal de autêntico, né? Se somos eleitos, autenticidade. Não, e Cristo, irmão, aleluia, nos autenticou, irmãos. Um documento para ser autêntico, ele tem que ser carimbado, irmão, ele tem que ser selado ali no cartório. Então, irmão, nós recebemos essa autenticidade em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Isso quer dizer que o crente não está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção estava válida aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Aleluias. Então a autenticidade dele, irmãos, é para o crente que permanece fiel. A carta do Apocalipse, irmão, o povo fala, tem gente que põe medo, Apocalipse é muito, não, irmão, ali é a carta dos vencedores, ao que vencer, daí de comer da árvore da vida, ao que vencer, farei sentar no meu trono, ao que vencer, darei um novo nome, ao que vencer, comerá do maná escondido. Então nós vemos, irmãos, que Deus, ele é soberano, ele é eterno, é os fiéis, irmãos, e nós não podemos, na nossa caminhada, irmão, o segredo não está no início, não está no meio, irmão, está no fim. Nós não podemos parar no meio do caminho, irmão, porque as bênçãos, irmão, alcançadas, ela está no fim, irmãos. E nós, aleluias, a promessa é no final. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha o que fala em Mateus 24:13. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus por essa lição. Então, essa conclusão aqui, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno, na plenitude dos tempos. Todos os desígnios divinos estará plenamente executado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Maravilhas. Graças a Deus, então, irmãos. Tudo é nele, as plenitudes dos tempos, irmãos. Visíveis e invisíveis. Honra e glória para o Senhor Jesus. Fazer uma oração de agradecimento, agradecer o pastor por essa oportunidade, né, de estar confiando em nós, né? Agradecer primeiramente a Deus pela graça, o amor, essa plenitude, né? Que Deus nos concedeu essa graça, né, irmão? De sermos salvos, irmãos. Essa oportunidade. Vou estar orando por você. Às vezes tem alguém assistindo que está afastado, né? Que está nos ouvindo, né? Muitas pessoas aí vendo, né, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, né? Um bom domingo, né? Hoje é um domingo de Páscoa, né? Tá vendo, irmãos? É Páscoa. Nós vemos aí que, através dessa pandemia, o povo parou até para refletir, irmão. Aquele comércio, irmão, que era o povo não parava para pensar, irmãos, né, na liberdade que Cristo nos trouxe, irmão, nessa graça salvadora, irmão, através da sua morte e ressurreição. Muitas pessoas não têm certeza que tem que estar parando agora, né, vendo, irmãos, parou para refletir o que é uma Páscoa, comer as frutas amargas, né, para relembrar como foi liberto o povo de Israel da escravidão do pecado ali, irmãos, da escravidão no Egito. E nós comemoramos a Páscoa, que nós somos libertos em Cristo Jesus. Jesus nos tirou da escravidão do pecado e nos libertou para sermos santos, para a honra e glória do seu nome. Obrigado, Senhor. Oremos, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo.
Pai, obrigado por essa escola bíblica dominical. Abençoa cada ouvinte, a cada irmão, a cada meu membro das igrejas, meu Deus, por todo o universo, meu Deus, que tem um compromisso com a tua palavra, que estão firmes, aqueles que não estão firmes, Senhor, que o Senhor possa fortalecer ele na tua graça, no teu poder, meu Deus, mudar o caráter, mudar, meu Deus, a posição, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor nos tirou de uma posição, meu Deus, de condenado, nos trouxe para a sua luz. O Senhor nos tirou o nosso nome das regiões das trevas, Senhor, nos levou para a maravilhosa luz em Cristo. Pai, muito obrigado, Pai. Só tenho de agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor. Pai, uma feliz Páscoa para os irmãos, Senhor. Lembrando da nossa libertação, Senhor, do teu preço, Senhor, que o Senhor pagou um preço, Senhor, que o Senhor nos trouxe, Pai, através, Senhor, Senhor, da tua, Pai, redenção, Senhor, o Senhor nos trouxe justificação, libertação e nos colocou, Pai, em um lugar melhor, Senhor, na posição de filhos adotados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aleluia, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo seja com todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.